Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um É Preciso Falar. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga e especialista em prevenção do suicídio. E tô aqui hoje com a Paty dos Reis para um bate-papo sobre depressão, tratamento e redes sociais. Gostou desse vídeo? Dá um like aqui e compartilha com seus amigos, porque o que a gente quer é poder levar informação de qualidade sobre saúde mental para quem precisa. Você sabia que ultimamente a depressão tem aumentado assustadoramente? Pois bem, nos últimos anos, os Estados Unidos fizeram uma pesquisa com adolescentes e eles perceberam que, de 2005 a 2014, o número de jovens com depressão aumentou 37%. Isso significa que quase uma em cada 6 meninas apresenta algum quadro de transtorno mental. Bom, Paty, seja bem-vinda. Obrigada, doutora. Muito obrigada por estar aqui hoje. É uma honra poder conversar com você. E é muito legal poder compartilhar com as pessoas um assunto tão delicado para a grande maioria. Obrigada. Bom, queria que você começasse a contar pra gente um pouquinho sobre depressão. A gente estava conversando, você me falou que está em tratamento para depressão. Eu descobri que eu estava em depressão há mais ou menos uns 2 meses atrás. Então, foi um processo um pouco inusitado para mim, porque eu faço terapia há 5 anos, eu faço acompanhamento há 5 anos com uma psicóloga. Já troquei de psicóloga, troquei de métodos também, porque existem mais de um método, né, de psicologia. Então, eu já troquei de método, já troquei de psicóloga, mas eu fiquei surpresa quando eu descobri que eu estava em depressão. Porque eu pensei, poxa, mas eu me trato, eu faço exercício físico, eu tenho uma vida social, eu trabalho, eu me relaciono bem com a minha família, eu basicamente não tenho problema nenhum, faço terapia e como é que eu posso estar em depressão? E como que você percebeu? Que sinais que você teve? Nos últimos 7 meses eu quase não visitei minha família, então isso já foi um sintoma pra mim novo, porque no caso eu tenho uma boa relação com a minha família e etc. Mas nos últimos meses eu vinha evitando conversar com a minha mãe, evitando, visitá-los, porque a gente não mora na mesma cidade. E aí eu senti que eu tava me afastando mais e eu comecei a gostar muito mais de ficar na minha casa e aí não queria sair. E aí eu conseguia, se eu posso pedir comida e não preciso falar com ninguém, melhor. Se eu posso passar o dia inteiro na minha casa e só falar com as pessoas na internet, melhor. E como eu já trabalho em casa, isso foi virando uma bola de neve maior. Então eu fui ficando cada vez mais em casa, cada vez menos falando com as pessoas e cada vez mais me isolando aos poucos. E quando que foi que você percebeu que você precisava pedir ajuda? Nos últimos 2 meses, eu já não estava tão bem assim, eu estava abalada bastante emocionalmente, no sentido de muitas coisas me deixavam triste, muitas coisas me incomodavam, pequenas coisas viravam grandes problemas, eu não conseguia ver solução para nada. E eu comecei a pensar, acho que tem alguma coisa errada. Tava falando cada vez menos com a minha mãe, o meu relacionamento com o meu namorado tava indo de mal a pior, porque tudo tava sendo um grande problema pra mim. Eu morava sozinha na época, então eu me sentia muito sozinha, muito solitária, e isso pra mim era um problema muito grande. Eu simplesmente um dia falei, cara, por que eu vou continuar vivendo, sabe? Pra quê? E aí eu falei, bom, se eu me matasse, a minha família ia sentir falta de mim, eu sei que isso ia ser um grande baque pra minha mãe. Meu namorado e meus amigos sentiriam bastante, mas basicamente é isso, e aí? Eu não tenho filho, não tenho cachorro, não tenho ninguém que dependa de mim. E simplesmente, se isso acontecesse, aconteceu. Então, 2 semanas antes de eu começar a procurar uma ajuda mais incisiva, no caso, eu tive vários pensamentos suicidas e comecei a conversar comigo mesma no sentido de, cara, você não tem nada a perder. Sabe, Quer dizer, a morte começou a ser vista como uma saída mesmo. Ela era uma solução para, eu sentia, e ainda sinto, porque, eu vou conversar mais à frente sobre isso, eu sentia muito um vazio existencial, e essa é uma coisa que eu até agora não consigo explicar, e, nesse curto tempo de tratamento que eu tô fazendo, essa é uma coisa que me pesa muito no sentido de, eu não sei o que me falta. Porque para as pessoas a gente é famoso, a gente tem dinheiro, a gente ganha mimos, a gente viaja, a gente tem a vida dos sonhos para todo mundo. E eu realmente sou muito grata pela vida que eu tenho. E realmente eu sei do alto do meu privilégio as coisas boas que eu tenho. E eu não seria hipócrita de vir falar aqui, não, porque eu tenho muitas dificuldades. Eu não tenho problema. E aí, às vezes, eu paro e penso, será que me falta um problema? Será que me falta? E, eu realmente não consigo dizer. Mas acho que isso que a Paty está falando é uma coisa super importante, porque quando a gente começa a ver que tem
uma tristeza muito grande, sem um motivo aparente, e essa tristeza começa a ser, de uma certa forma, paralisante, quer dizer, não tem nada que explique, começa a ter um isolamento maior, as coisas não fazem mais sentido, e a morte começa a ser vista como uma solução, como uma saída, é sinal que precisa de ajuda, né? É muito estereótipo, né? A gente, quando pensa na pessoa depressiva, a gente pensa naquela pessoa que não levanta da cama, que não come, que não sai de casa, que não fala com ninguém. Mas eu descobri, fazendo acompanhamento com psiquiatra, que eu tava tendo pequenas crises de pânico em casa. Então, eu falei, puxa, mas eu, sabe? Tipo, eu sou a pessoa mais extrovertida que a gente pode conhecer. A gente chegou aqui, tava todo mundo rindo, todo mundo brincando. Eu tava aqui, tipo, fazendo piadinha, enfim. Eu sou essa pessoa. E eu falei, como eu, dessa pessoa, consegui me transformar numa pessoa ruim pra mim a ponto de achar que a minha vida não valia nada e caí em depressão num estágio já avançado. Então, pra mim, isso foi um baque muito grande. E esse lance do vazio existencial, ele é muito louco no sentido de... Não é falta de casar e ter filho, não é falta de adotar um animalzinho de estimação, não é falta de morar perto da minha família, ou de ver os meus amigos, ou de ter um relacionamento, ou de me sentir amada por alguém. Eu me sinto muito amada pela minha mãe, pelos meus familiares, pelas pessoas que me seguem na internet, pelos meus amigos, que eu tive apoio de todo mundo quando eu falei que tava em depressão. Eu conversei com os meus amigos, teve uma amiga minha que ela chorou, ela falou, cara, desculpa, sabe? Tipo, eu não quero imaginar você pensando em se matar porque você tá se sentindo mal. Então eu falei, não é isso, sabe? Tipo... Não é por aí, né? E eu não consigo explicar. E isso é uma coisa que me consome dia após dia. E aí eu procurei um psiquiatra. Foi a primeira vez que eu fui procurar um psiquiatra. É bem diferente de uma sessão terapêutica. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é procurar um psiquiatra. Porque tem muito jovem e muita gente que não procura o psiquiatra por puro preconceito. Por medo, preconceito, às vezes até por não querer ter o diagnóstico de um transtorno mental. Porque as pessoas acham que eu sou doida. Eu sou doida e tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu tenho um problema? Eu já fazia sessão de terapia já há 5 anos, como mencionei anteriormente. Mas quando eu vi que realmente eu tinha chegado no fundo do poço para mim, que eu tinha visto que me matar era uma solução e estava cada vez mais próximo de ser uma solução plausível para mim, e eu precisava muito de ajuda. Eu pedi ajuda pra minha mãe, eu fui visitar minha família, fui ficar lá, e aí de lá eu conversei com ela e falei, eu preciso procurar um psiquiatra pra ver, tipo, o que eu preciso fazer. E aí eu fui, conversei com ele, foi uma sessão bem diferente pra mim, né? A gente teve 1h30 de uma longa conversa onde eu precisei ser sincera comigo. E você não precisa ser sincero com o médico, você precisa ser sincero com você. Nesse tempo todo, eu não tinha conversado com a minha psicóloga sobre a minha vontade de me matar e sobre as coisas que eu estava sentindo. Eu ia tratar sobre outros assuntos. E eu achava que isso não era relevante o suficiente e que eu tinha que lidar com isso sozinha. Então, basicamente, eu estava omitindo da minha psicóloga uma coisa que estava me pesando muito. E eu achava que, tipo, eu vou na minha psicóloga falar sobre... minha mãe essa semana, não consegui falar com ela no telefone, e a gente acabou discutindo. Ela me irritou, a gente acabou discutindo. Isso é um problema? Isso é um problema, mas isso não era um grande problema. Isso era uma muleta que eu estava utilizando para não ter que lidar com o meu problema real. Então, quando eu vi que eu realmente precisava de ajuda, eu tive que ser sincera comigo. E foi uma sessão muito pesada para mim, porque foi muito difícil eu ter que falar para ele como eu estava me sentindo. E naquele momento eu tive que ser a mais sincera possível comigo. Porque eu falei, eu não estou fazendo isso para ninguém. Sabe? Tipo, eu não tô fazendo isso pra agradar minha mãe, eu não tô fazendo isso pra agradar minha família, eu tô fazendo isso pra mim. E eu tive que ser a prioridade naquele momento. E é muito difícil. É muito difícil você chegar pra uma pessoa e falar, eu tô sentindo isso, isso e isso, eu pensei em me matar, eu não vejo sentido, eu entendo o alto do meu privilégio, não tenho problema nenhum, porque, na verdade, eu me sentia culpada por achar que eu não tinha problema nenhum e era errado eu reclamar disso. Então, isso para mim foi um processo muito difícil de aceitação. Sim, mas é fundamental, né? Falar abertamente com o psicólogo, com o psiquiatra é fundamental, porque também se você não fala do que está acontecendo, do que está doendo, fica muito difícil dele saber. Então, acho que é uma consulta que realmente é difícil, né? Mas vale muito a pena, viu? Assim...
Eu saí de lá e hoje em dia eu consigo ter a visão de que são 2 profissionais completamente diferentes que tratam de problemas e sintomas diferentes que as pessoas apresentam. E eu dizia, eu consigo ser 2 pessoas diferentes para 2 profissionais diferentes. Então, tipo, com a minha psicóloga, eu quero ser a pessoa que eu quero ser para as pessoas no geral. Engraçada, faço piadinha, brinco com ela, falo de um problema aqui, outra coisa lá. Mas eu sempre saio de lá com aquele sentimento de, tudo bem, não é um problema tão grande assim, Patrícia, não vale reclamar. E aí, quando eu fui na minha primeira sessão com o meu psiquiatra, eu falei, não dá. Eu realmente preciso estar nua e crua ali para conversar com ele, porque, na verdade, o intuito dele é só me ajudar. E nessa hora, tipo, quem precisa de ajuda sou realmente eu. E não dá para eu ficar camuflando. E como é que foi? Porque você falou que toma remédio, né? Tô tomando. Como é que foi ele te prescrever? Como é que você se sentiu? Como é que foi iniciar essa medicação? Eu já estava com a cabeça bem aberta, porque ele já tinha conversado comigo e ele fez uma ótima explicação, que foi, ele falou, a gente precisa ter vários pilares para a gente conseguir se tratar, né? Uma boa alimentação, exercício físico, um acompanhamento de psicólogo, uma religião, se você tiver religião, porque, né, isso é uma coisa que pesa para muitas pessoas. Ele, assim, um apoio familiar. E aí ele me perguntou, tanto no começo da consulta, tipo, como era a minha relação com a minha família, como era a minha relação com religião, se eu praticava exercício, se eu fazia acompanhamento psicólogo. Aí eu falei, faço tudo. Então, teoricamente, eu estou maravilhosa dentro, né, do pilar que o médico estava me relatando. Ele falou, então, mas nem tudo se trata com boa vontade e, vamos aí, levanta, sabe? Tipo, um novo dia é um novo dia. Você tem boa vontade. Você quer melhorar, mas nem tudo só depende disso. Porque é uma doença, né? As pessoas precisam entender que depressão é doença e ela precisa de tratamento. Exatamente. E aí eu queria até te perguntar uma outra coisa. Que bobeiras que você já escutou com relação à depressão, com relação a remédio, com relação a psiquiatra, todas essas coisas? Então, nesse processo de começar a tomar remédio, quando ele me perguntou isso, ele falou, é uma parada química, então a gente tem que alinhar. Então, você vai começar a tomar remédio. Eu falei, bom, tudo bem. Ele falou que se tinha algum problema pra mim. Eu falei, não, tudo bem. Se é uma coisa que vai me ajudar, ótimo, vamos lá. E aí, disso, saí da sessão e tal. E aí, eu tive que conversar com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa super mente aberta e tal. Mas quando eu fui pra encontrar com ela, pra contar o que eu realmente estava doente... tadinha, minha mãe teve a reação que todo mundo basicamente tem quando alguém em depressão vai conversar com a pessoa e a pessoa não sabe o que falar. Minha mãe falou, Patrícia, tão bonita, trabalha, independente, viaja, tem dinheiro, como é que você pode estar em depressão? Eu tava chorando, falei, eu não sei como é que eu posso estar em depressão, mãe, eu sinto um vazio. E aí, nisso, ela começou a chorar. E aí, quando eu contei pra ela que eu tinha tido pensamentos suicidas, ela me abraçou, me beijou, ela falou, meu Deus, você é o meu bem mais precioso. E isso realmente é um amor que eu não consigo mensurar, porque, né, não tenho filhos até o momento, mas eu consigo imaginar o amor que eu tenho por ela, ser uma parada tão grande assim. E aí, eu comecei a conversar com ela. Justamente para poder explicar para ela coisas básicas do tipo, falta um parafuso na fulana, nossa, fulana é doida mesmo, aquela ali não bate bem da cabeça desde sempre. E são pequenos comentários que, quando você não entende isso, você ri e fala, minha mulher é doida mesmo. Mas não é. Às vezes ela tem sim um problema psicológico, às vezes ela precisa de um apoio e ela não tem. Porque as pessoas banalizam e as pessoas acham que, tipo, isso é só frescura. É falta do que fazer, é falta de louça pra lavar, é falta de uma preocupação. E você fala, não é isso, sabe? Tipo, até dentro da minha família eu ouvi comentários do tipo, agora você tá tomando remédio porque você é doida, eu não quero ter que te visitar no manicômio. E eu levei na esportiva, mas, né, chamei minha mãe de canto de novo pra conversar. E hoje a minha mãe realmente presta mais atenção nessas pequenas coisas. E ela entende o quanto isso é ofensivo pra quem tá fazendo tratamento. Até uma coisa que o meu psiquiatra conversou comigo, ele falou, Paty, por você ser uma pessoa pública, é legal você levar informação pras pessoas. E essa é a primeira vez que eu falo abertamente sobre estar em depressão na internet. Porque eu ainda não consegui parar para achar uma abertura para falar isso de uma forma tranquila. E ele falou assim, tem gente que às vezes você vai achar que vale a pena você
educar a pessoa na forma de falar. Tem vezes que você vai só relevar, respirar fundo. Tem vezes que você, numa outra oportunidade, vai chamar a pessoa e falar, olha, para alguém que está em depressão, isso é uma coisa bem delicada, é uma coisa meio chata de se comentar. Então, eu comecei a prestar mais atenção em como eu tratava do assunto e como eu tratava as pessoas que tinham depressão e que têm depressão. A minha família começou a entender mais sobre isso e a ter um pouco mais de empatia, por às vezes você não saber como a pessoa se sente real, mas você não só julgada, tipo, isso aí é falta do que fazer. Porque realmente é uma doença, a gente tem que tratar igual uma gripe, você não toma remédio da gripe, depressão é a mesma coisa, você tem que tratar e nem sempre é um tratamento rápido e nem sempre você vai ver uma melhora significativa, né? Porque ainda está no início do tratamento, né? Até o que você falou dessa questão da falta de sentido de vida, é um sintoma de depressão que isso também muda conforme o remédio vai fazendo efeito. E a terapia junto com o remédio vão trabalhando para dar de novo esse sentido, né? Para mostrar isso. Porque tem que ser, né? Só a terapia ela não vai fazer milagre, só o remédio ele não vai fazer milagre. É um bom combo dos dois, além de você, claro, querer sempre se ajudar e se munir de pessoas que querem te ajudar também. Porque eu senti muito isso nesse processo. Está sendo muito importante para mim conviver com pessoas que entendam minimamente ou que estejam na mesma fase que eu e que saibam que é um processo. Desde que eu comecei a tomar o remédio, eu senti nas primeiras semanas, claro, tá um pouco mais apática algumas situações, a não chorar, a não ficar feliz demais, você fica meio... As minhas emoções ficaram todas equilibradas, então eu comecei a não me importar tanto com coisas pequenas, e aí eu via que isso era uma coisa que me deixava muito irritada antes, ou muito chateada antes, e agora eu já consigo ver, tipo... Ufa, vamos lá, a gente está um pouco mais nivelada, por assim dizer, e eu continuo fazendo acompanhamento com o meu psiquiatra, continuo fazendo acompanhamento com a minha terapeuta, continuo me exercitando, comendo fazendo bem, todas as outras coisas. E convivendo mais com a minha família, me esforçando mais para sair de casa e ver as pessoas, porque também teve isso, eu não queria sair de casa, não queria falar com ninguém, não queria ter que socializar com as pessoas, então... De certa forma, eu estou me reeducando para conviver com as pessoas, para não ficar só na minha bolha da internet, porque também é uma coisa muito complicada, redes sociais. Que bom que você tocou nisso, porque era uma coisa que a gente queria conversar hoje, é justamente como que a internet, como que as redes sociais tanto te ajudam ou te prejudicam dentro desse teu processo todo. A internet ela é muito boa, principalmente para você que não tem um bom relacionamento com seus pais, com seus familiares, ou que você não tem abertura com seus amigos. Eu entendo que muitos jovens que me assistem outros amigos meus, ou que estão assistindo esse vídeo aqui, não tem como procurar ajuda com as pessoas próximas e acabam procurando na internet uma ajuda, uma empatia das pessoas, ou até pertencer a algum grupo nesse sentido. Então, a internet ela te ajuda muito nisso e ela é muito boa, mas ela também é um gatilho muito perigoso para quando a gente não está estável emocionalmente. No meu processo de ir procurar um psiquiatra, começar a tomar medicamento, que eu fui para casa da minha família, eu fiquei basicamente 30 dias visitando a minha mãe e tal. Eu não quis aparecer nesses dias, era meu aniversário também, então eu sabia que eu ia conversar com as pessoas e por ser o meu trabalho eu também não poderia me isolar completamente. Eu alimentei as redes sociais da melhor forma possível, de uma forma que não me atingisse tanto. E tentei me manter o mais longe possível, porque nesse processo a vida da fulana é tão maravilhosa. Porque ela viaja, porque o casamento dela é lindo, porque ela tem um filho maravilhoso, porque ela tem um cachorro. E aí você fica naquela, tipo, eu não tenho nada. Por que eu tô seguindo essa pessoa? Tipo, eu não tenho nada do que ela tem. E, tipo, eu fico olhando a vida dela e fico pensando, meu Deus, a vida dela é maravilhosa. Tipo, e eu nem gosto dela. E tipo assim, a minha vida também é maravilhosa. Sim. E quando a gente começa a muito olhar pra vida do próximo na rede social, você acaba esquecendo o quanto a sua vida é maravilhosa. E o quão foda você também é como pessoa, sabe? E o quão foda você é pra outras pessoas também. Eu sei que muita gente me segue e me vê como um incentivo, me vê como uma pessoa que eles podem pedir apoio, me vê como uma pessoa normal que tem problema também, como todo mundo, sabe? Faz terapia. Porque é aquela coisa, é muito fácil eu vir contar as vitórias e mostrar uma foto viajando, linda e maravilhosa, mas é difícil você vir sem maquiagem,
triste, no fundo do poço, falar, ó, eu tô em depressão, tomando remédio e é isso aí, vamos lá. É difícil. Muito. É difícil para todo mundo. Então eu tentei me munir de pessoas que fossem boas nas redes sociais para eu seguir, que trouxesse um conteúdo legal pra mim, tipo, por exemplo, eu gosto muito de cinema, livros, alimentação saudável, mas também não fiquei seguindo aquelas pessoas, tipo, meu Deus, fitness com um padrão de corpo que eu não tenho e que eu não vou ter, e que aquilo tava me consumindo, ou que tinha uma vida megalomaníaca diferente da minha. Eu falei, calma, eu preciso começar a seguir pessoas mais reais e mais próximas da minha realidade pra eu não me frustrar também. E comecei a usar a internet com parcimônia nesse sentido. A gente sabe que não é fácil, né, nos tempos atuais e com todas as notícias que a gente é bombardeado todos os dias, mas minimamente você tentar transformar o seu ambiente de internet num lugar saudável para você, eu acho que é a coisa mais importante para você fazer nesse momento. Foi isso que eu fiz, assim. Que tipo, maravilha. Ótimo. Bloqueei a minha mãe, aquelas 10. Não. A mãe dela tá lá, por isso que ela tá olhando pra lá. Ela tá ali, entendeu? Ela comenta os meus stories, ela manda o WhatsApp. Ela fala comigo no Twitter. Eu não tenho escapatória. Minha mãe está em todos os lugares. Agora, Paty, me fala uma coisa. O que faz bem ouvir? O que as pessoas podem falar para uma pessoa com depressão de uma forma que possam ajudar essa pessoa? O que mais me deixa feliz de ouvir é tipo... Putz, no que você precisar, eu tô aqui. Independente da hora que você precisar, eu tô aqui. Se você precisar ligar pra alguém, você pode ligar pra mim. Se você precisar conversar com alguém, se você quiser, sei lá, só ficar em silêncio e ter uma companhia, tipo, tô aqui também. Já passei por isso, sei como você tá se sentindo, tipo, isso não é o fim do mundo, você vai conseguir sair dessa. Eu acho que toda palavra de incentivo e o fato de você saber que você pode realmente contar com aquela pessoa para mim, pelo menos, foi uma das coisas mais importantes. Tipo, eu ver o interesse da minha mãe em entender mais sobre depressão, em querer saber o que era legal ela falar, o que não era legal ela falar, o que era ofensivo, o que não era ofensivo. Né? Nas primeiras semanas a gente teve alguns embates ali, né? Tipo, por exemplo, o meu psiquiatra pediu para minha mãe entrar comigo no último retorno para ele explicar para ela também, né? Para dar uma noção. Tipo, achei muito legal isso dele querer incluir a minha mãe nesse processo, explicar para ela realmente é uma doença, Patrícia precisa fazer um tratamento, é um tratamento que não tem data para acabar, porque a gente não sabe como ela vai reagir e tal. Porque no dia que eu falei pra ela, eu falei, você pode entrar comigo na consulta? Ela tava montando um quebra-cabeça, ela nem tinha olhado pra mim. Ela tava montando um quebra-cabeça, ela falou assim, entrar na consulta pro médico falar o quê? Que é tudo problema da mãe, né? A mãe sempre é o problema. E aí, na hora... Ela sabe que é verdade, ela tá ali rindo, ela sabe que é verdade. Na hora, eu falei assim, não vai mais, não vai entrar comigo. E aí ela parou, ela olhou pra mim assim, por quê? Aí eu falei assim, você acha que tudo é problema seu? Aí eu falei, realmente, eu faço terapia e falo sobre alguns problemas que eu tenho com você, mas nem tudo é sobre você. Aí ela assim, Patrícia, desculpa, a mãe não quis falar isso. Eu falei assim, não, você não pode ir com esse pensamento, porque senão eu vou ficar intimidada de não poder falar e eu vou me sentir mal de não poder falar nada pra você. Então, tipo, em vez de você ser um porto seguro que eu possa ir e falar abertamente, você já criou uma barreira do tipo, eu não posso falar nada de problema que eu tenho com você. E aí ela entendeu, ela me pediu desculpa, e aí eu respirei, conversei com ela, falei, mãe, não pode ser assim. Eu falei, eu quero ser o mais próximo que eu pudesse de você, justamente porque você é a pessoa que eu posso dizer assim, mãe, meu mundo caiu inteiro, eu preciso de ajuda. E eu sei que você vai estar ali. Eu falei, eu espero que você esteja ali, né? É o mínimo que eu espero que você esteja ali por ser minha mãe e me entender. E aí ela entendeu, pediu desculpa, eu pedi desculpa pra ela também pela forma como eu tinha reagido. Ela entrou na consulta comigo e ela entendeu, assim. E aí disso, ela começou a mudar o comportamento dela com esse sentido, sabe? Ela parou de achar que era, isso é coisa de gente mimada. Ou, fulano não tem o que fazer da vida mesmo e reclama. Poxa, reclama de barriga cheia, tem tudo. Tá aí reclamando, não sei porquê. E aí ela mudou, isso foi muito bom. Sim, ela aprendeu também sobre a depressão e como lidar com a depressão com você. A gente recebe muitos pedidos e, na verdade, muitos comentários de jovens falando que eles percebem que eles estão com depressão, que eles enxergam os sintomas e quando eles vão conversar com os pais, esses pais falam, é frescura, não existe depressão, você que está inventando, isso é coisa de adolescente. O que você teria para falar para esses pais?
Essa é uma barreira muito difícil, porque eu também já fui a pessoa que achei, tipo, isso aí é coisa da idade, tipo, ai, meu Deus, ninguém morre na adolescência, todo mundo sobrevive, se eu sobrevivo, por que você não vai sobreviver? A minha história e o que eu passei é completamente diferente da história do seu filho, da sua história e do que ele tá passando nesse momento. Então, se vale de apoio, pais, conversem com seus filhos. É extremamente importante a gente saber que pode contar com o pai e a mãe da gente. Pode sim ser que seja só uma coisa da fase, pode ser que seja uma reclamação sem fundamento, pode ser. Mas às vezes pode ser um problema muito mais sério que o seu filho não tem como chegar pra você e contar, porque ele já sabe que ele vai ter essa barreira. Eu tenho 30 anos e eu descobri que eu tinha essa barreira com a minha mãe. Até eu descobri que eu tava doente e precisava muito da ajuda dela. E a gente sempre teve um ótimo relacionamento, eu sempre pude falar tudo o que eu quisesse pra ela, mas eu descobri que não era tudo que eu contava e não era tudo que eu compartilhava. Então, pais, fiquem atentos a pequenos sintomas, um isolamento, uma tristeza profunda, uma falta de vontade de ir para a aula, de fazer alguma coisa que a criança ou adolescente queira muito, isso também já é um pequeno sintoma. Fiquem por perto, uma coisa que o meu psiquiatra falou fica por perto, mas não sufoca, porque também, às vezes, você ficar incisivo demais, querendo perguntar, querendo falar, isso também não ajuda, porque isso faz a gente se retrair. E hoje eu tenho um canal de comunicação muito bom com a minha mãe, que quando eu quero falar, eu quero falar. Quando eu quero ligar pra ela, eu quero ligar. Quando eu não quero que tá tudo bem, ela só pergunta se tá tudo bem, eu falo, tô bem, mas não quero muito papo hoje, e ela respeita, então, tipo, isso também foi uma coisa que ela teve que aprender. Então, assim, pais, fiquem perto dos seus filhos, fiquem atentos aos pequenos sintomas, e sejam amigos, estejam ali pra ouvir. Às vezes, tudo que a gente precisa é só falar. É só falar e não receber uma crítica momentânea, porque a gente sabe que é isso, tipo, porque eu tô triste. Lá vem com reclamação. Não é. Sabe? Sente e ouve. Depois, se for só uma reclamação, que bom, você só ouviu uma reclamação. Mas se for realmente uma coisa mais séria, mais profunda, você vai conseguir ajudar o seu filho e evitar uma tragédia muito grande em muitos casos, assim, que a gente sabe que acontece. E tem muitos sinais, muitos sintomas de depressão em adolescentes que são muito confundidos mesmo. Até porque tem muitos adolescentes que eles vão mostrar que estão com depressão pela agressividade, Sim. pela impulsividade, que também é uma coisa da fase, uma coisa da idade. E muitos deles também fazem posts sobre morte, sobre querer morrer e não são levados a sério, porque, puxa, quem fala não faz. Então, se ele está falando, é porque ele não vai fazer nada. E aí, queria pedir para você, Paty, contar que mensagem que você daria para um jovem que se percebe nessa situação hoje, que ele percebe que ele está com sintoma, que ele está começando ou ele tem algum ou outro pensamento suicida. O que você falaria para esse jovem? Independente se você tá, tipo, numa semana muito triste, num mês muito triste, numa fase onde você não vê sentido na vida, que era uma coisa que eu ainda passo. Então, sim, eu tô fazendo tratamento, tô tomando medicamento, fazendo acompanhamento com um psicólogo e com um psiquiatra, e mesmo assim eu ainda continuo me sentindo solitária, sozinha e sem conseguir ver uma perspectiva a longo prazo da minha vida, mas eu sei que isso faz parte do meu tratamento, faz parte do meu processo. Se você se sente de alguma forma muito triste, se você também não vê sentido na sua vida e se você acha que morrer é a única solução, você não está sozinho, você pode procurar ajuda. Se você não tiver como procurar ajuda dos seus pais, procura um orientador na escola, você pode procurar um amigo, você pode procurar o pai ou a mãe de algum amigo, porque às vezes isso também pode acontecer, você pode não ter o apoio em casa, mas tem apoios externos. Você pode procurar ajuda psicóloga. Hoje em dia, ainda bem, né, a gente tem ótimos profissionais na rede pública com atendimentos gratuitos ou de baixo custo também, em CAPs na sua cidade, você também pode procurar. Tem também sites de prevenção a suicídio na internet, tem fóruns, você pode entrar em grupos de apoio também. Você pode procurar ajuda nas redes sociais também, porque existem pessoas para ajudar nas redes sociais. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente é munido de muita informação positiva sobre o assunto e, aos poucos, a gente está deixando de tratar a depressão como uma frescura e sim como uma doença. E não é motivo de vergonha nenhuma você falar que você está doente e você precisa de ajuda. Então, por favor, se você é jovem ou se você já não é mais jovem, se você é um jovem adulto, se você já é um idoso, porque também a gente tem pessoas de outras faixas etárias que sofrem com depressão, e é importante a gente ressaltar que todo mundo merece uma atenção e merece procurar ajuda. Então, se você acha que você pode estar em depressão, procure ajuda. Paty,
Muito obrigada. Foi que agradeço, muito doutora. bom poder ouvir a tua história, como você lidou. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, vai poder servir também de inspiração para muitas pessoas. É muito bom poder ter pessoas que falam abertamente sobre o que passaram, para que também possa ajudar quem está precisando aí do outro lado, né? Se você está precisando de ajuda, você pode ligar para o CVV no número 188, se você precisar falar com alguém agora. Lá eles também têm um chat, que é o www.cvv.org.br, 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguém para poder te escutar. Não deixe de pedir ajuda. Vá atrás de quem for, quantas vezes precisar, para ter a ajuda que você precisa. Se você quiser saber mais sobre prevenção do suicídio, assina o nosso canal, compartilha, que lá vai ter um monte de informações sobre prevenção do suicídio no nosso site, que é o www.vitaleri.com.br. Paty, muito obrigada. Obrigada, doutora. E até a próxima.